Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela, minha terra. Boa tarde a todos, eu sou Alexander Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Itajubá, e a convite da Panorama FM a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas à sociedade, apresentar os trabalhos que a Prefeitura vem desenvolvendo e, como de praxe, a gente traz um convidado da administração para apresentar a área, os trabalhos na área que é responsável. Hoje a gente recebe aqui a Maria Cristina Meirelles, que é diretora de turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, caros ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? Como você mesmo disse, é importante a gente estar passando para a comunidade como está o andamento, né, das ações na prefeitura, de um modo geral, e hoje especificamente a gente está falando do turismo. E aí eu posso ter, já vou de antemão já reforçar a questão da festa do pastel de milho. Que a gente vai falar mais para o final para ficar gravado com o pessoal. Sim. E vamos entrar no assunto do nosso guia turístico, pois não. que vocês estão confeccionando, que já tem a licitação pronta, só quando mandar produzir já está tudo certo. Geralmente na prefeitura as pessoas já até acostumaram com isso. A licitação demora. Não, a licitação já está pronta, agora o material está passando por um pente fino e aí nós vamos ter um guia turístico com todos os pontos turísticos e atrações de Itajubá. Cristina, queria que você esmiuçasse esse assunto para a gente, trouxesse os principais pontos que estão lá nesse guia, como é que foi feito. Então, em relação ao guia turístico, nós estamos agora em processo de análise, né? A boneca do guia já está montada pela empresa que foi contratada, e nós fizemos uma reunião do conselho, né? Porque toda segunda, terça-feira do mês a gente tem reunião do Conselho Municipal de Turismo. E eu esperei um momento de ter mais dados, né, mais material para mostrar para o Conselho. Então, lá no Conselho Municipal, na reunião do Conselho, a gente levantou, o dono da empresa, a DD Tour, apresentou uma prévia, né, do que seria o guia, e nós fizemos algumas adequações ali no momento, mas são muitos detalhes. São muitos dados, porque se refere a atrativos naturais. Tem alguns atrativos naturais que não podem ser divulgados, porque eles ainda não estão preparados, formatados turisticamente para receber o turista. Tem alguns que já estão com problema de acesso. Enfim, tem uma série de coisas, né? Inclusive restaurantes, que são mais de 60. Os hotéis ficou a parte mais fácil de fazer o levantamento, né? Porque acho que são 30 e poucos hotéis, uma coisa assim, desculpa, eu não sei exatamente o número agora de cabeça, mas esses ficaram mais fácil de fazer levantamento, mas os restaurantes são muitos, e muitos fecham, abrem, ou não atendem, né, ou não estão no momento, enfim. O que ficou decidido? Nós marcamos nessa reunião uma reunião extraordinária, o dia 23 de setembro, onde nós vamos estar apresentando as sugestões, quer dizer, nós já enviamos por e-mail para os conselheiros a boneca agora, depois daquela primeira discussão. Os conselheiros vão fazer as suas considerações, sugestões, e na terça-feira nós vamos validar essas informações, o que entra, o que não entra. Tem alguns que não vão, tem alguns que não vão entrar mesmo. São, por exemplo, deixa eu colocar para você, por exemplo, atrativos que estão na divisa de Itajubá com Delfim Moreira, ou Itajubá com Maria da Fé. Nós não podemos colocar na divisa, não, tá do outro lado, mas bem na divisa. Então ele tinha levantado tudo, falei, não, nós vamos divulgar o que é de Itajubá. A gente precisa trabalhar o que nós temos aqui, né? E aí essa reunião é por conta disso. Estando aprovado, aí nós já vamos começar com a parte de layout, mapas, cores. Nós já falamos alguma coisa sobre cores, mas ainda não está bem definido. E, se Deus quiser, até dezembro nós temos que estar com esse guia pronto, porque inclusive esse guia turístico, ele é uma ação, é uma das ações que eu quero estar colocando no dossiê do ICMS turístico, porque pontua, né? Cada ação que você faz voltada especificamente para o turismo é uma pontuação a mais para a secretaria, né? Para o departamento de turismo em si. E aí eu quero estar colocando isso. Até tinha
expectativa de talvez a gente tentar mexer alguma coisa de sinalização turística, mas eu não tenho certeza se a gente vai ter tempo hábil para isso, até por questão de recursos também. Mas o andamento tá indo bem, eu creio que até, tô dizendo dezembro, Alexandre, porque nós dependemos de outros setores, tem a parte de impressão, né? Tem uma série de coisas que tem que passar. A gente vai estar com esse guia, e isso vai ser importante para Itajubá, porque é o primeiro guia que a gente vai estar elencando os atrativos e a gente vai estar disponibilizando, tipo, no trade, né, nos hotéis, restaurantes, a gente pode estar disponibilizando também lá no museu, na própria secretaria, para as pessoas terem conhecimento do seu potencial, né? Já é um primeiro passo. Certo. E são quantos mil exemplares essa primeira tiragem? Então, Alexander, eu acho que são, eu não me lembro de cabeça, mas parece que são 10 mil. Você me perdoa, porque eu li o processo de licitação, quando eu entrei eu já estava em andamento. E eu estou assim, ultimamente para guardar números, mas me parece que são 10 mil, se não me engano. Se eu estiver errada, prometo que da próxima vez eu corrijo. Não, tranquilo. Aí, e agora, já que você já deu a pincelada, vamos falar então da questão do ICMS turístico, que você está fazendo um levantamento, porque isso é revertido em recursos para o município investir na área do turismo, sim, né? Sim. As ações do ICMS, elas são ações assim que não dá para você mensurar em números. Tanto é que eu estou fazendo o trabalho do Aquila lá com a gente, né? Está muito voltado para isso. Cada etapa minha eu tenho que desmembrar, como todos têm, mas só que eu não tenho como mensurar. A minha forma de mensurar é através de pontuação, né? Que são 10 pontos no total. Eu não sei se eu já falei isso da última vez, não me lembro, mas vamos reforçar que é importante. Essa pontuação você pode atingir a nota máxima de 10 pontos, sendo que você estar associado a um circuito turístico, que é em cumprimento ao Programa de Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo e, por consequência, do Governo do Estado, você pontua, você consegue 4 pontos, você garante 4 pontos. Sem esse item, é quase que difícil, é muito difícil você conseguir. Então, por que isso? Porque a Secretaria, graças a Deus, ela arrumou uma forma, um mecanismo de estar valorizando a importância desses circuitos turísticos. Por quê? Porque os circuitos turísticos é uma instância de governança regional que representa a nossa região. E as regiões são delimitadas por características peculiares e, consequentemente, cada uma tem um nome, né? E uma certificação. Então, a gente tem que estar associado a um circuito, que no nosso caso, esse ano nós retornamos para o Caminho Sul de Minas, que é certificado pelo Estado, né? Como os demais. Depois nós temos que ter a política pública de turismo. Essa política ela é feita através de lei, aprovada em Câmara e tudo mais, que nos dá os 2,5 pontos, 2,5 pontos. Temos que ter o conselho em funcionamento e assim, em pleno funcionamento, em reuniões, discussões e aprovações. É um ponto. Temos que ter o Fundo Municipal de Turismo em pleno funcionamento. Essa etapa é um pouquinho mais complicada, eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, um ponto Funtur. E temos que ter meio ambiente. Se nós tivermos meio ambiente, ICMS ecológico ou ICMS cultural, a gente recebe mais 0,75 em cada categoria. E voltando à questão do fundo, é o que eu tenho tido assim, mais trabalho, porque preciso adequar algumas coisas, né? Porque tem um estatuto, esse fundo, a gente tem que cumprir esse estatuto, e tem alguns procedimentos internos da prefeitura que a gente vai precisar adequar para a próxima habilitação. E a questão da conta, a questão que é importantíssima, por exemplo, esse guia turístico, ele tem que ser pago pelo fundo. Porque no momento, Alexandre, nós não temos o recurso próprio. E nem dotação para o turismo. A dotação nossa para a Secretaria de Cultura, geral, tá? Mas não houve uma dotação específica, uma rubrica para o turismo especificamente. Tinha para o Conselho Municipal de Turismo e de Cultura.
Aí eu estive procurando a Edna, né? Falei, Edna, nós precisamos de uma rubrica para o Conselho Municipal do Turismo, específica. Porque se a gente for fazer algum edital, abrir alguma coisa para contratação, fazer algum gasto, né? Porque o dinheiro entra na conta do fundo, mas na hora para sair tem que prestar contas. A gente precisa dessa rubrica específica. E isso já está em andamento, eu já pedi, né? Porque houve ela estava mexendo com a LOA, né? E isso já está em andamento. E a outra questão é o seguinte, por nós não termos recurso próprio, nós temos que utilizar a verba da dotação. Então, a verba que estava destinada para o guia, que no começo do ano não estava destinada especificamente para, que deveria desde o início do ano especificamente já ser destinada para passar no fundo, com a minha vinda para cá, eu reforcei isso. Eu tenho ido direto lá no setor de compras, falo com o setor, com a tesouraria, que é importantíssimo, é fundamental isso. Se não passar o pagamento desse guia turístico pelo fundo, eu não tenho como comprovar para a Secretaria de Estado, né, que o fundo está em pleno funcionamento, e eu não pontuo. Então eu vou perdendo ponto naquele hall de pontuação que eu te falei. E depois também tentar sensibilizar os empresários, se possível, do ramo de turismo. Com certeza. De fazer as doações para o fundo, que Sim. são revertidas em isenção fiscal deles, né? Com certeza. E tem o mesmo princípio que todo mundo conhece, a mais antiga, a Lei Rouanet. Mas é o mesmo princípio, né? A pessoa passa um dinheiro que seria, que ela pagaria impostos, ela destina para o fundo. Não. Aí é o seguinte, é um pouquinho diferente. A Lei Rouanet é uma parceria com iniciativa privada. Sim. A lei do ICMS turístico é a lei da Fundação João Pinheiro, Robin Hood, não, mas que é a mesma da cultura. Não pode vir da iniciativa privada? No estatuto do fundo, no regimento lá, prevê doações provenientes de arrecadação de festas, de patrocínios, isso tudo está previsto. É que as pessoas ainda não estão muito bem acostumadas com isso. Então a gente precisa fortalecer isso dentro do conselho, trazendo esses empresários para dentro do conselho. Entendeu? Isso é importantíssimo. Aí sim, você tem como utilizar esse recurso vindo de fora para dentro do coisa. Tanto é que... E o empresário que doa tem isenção fiscal? Ele pode doar parte do que pagaria impostos? Aí nós temos que ver qual o procedimento jurídico da prefeitura. Se existe um decreto ou uma lei que prevê isso. Porque isso eu não cheguei ainda nesse estágio. Mas nós vamos ter que trabalhar isso sim, para implementar os recursos do fundo. Agora, a partir do momento que eu conseguir provar as ações, montar o dossiê, fazer o plano estratégico, tem que fazer o plano estratégico 2013, 2016, e conseguir ser habilitada no dossiê ano que vem, entendeu? Aí sim, aí nós vamos começar já a partir por essas coisas, entendeu? Essa questão de destinar reservas de outras empresas, entendeu? Parcerias, a gente pode fazer isso sim, sem problema nenhum. Inclusive na festa agora do pastel de milho, eu até falei com o Massude, Massude, como nós vamos ter uma série de entidades participando, por que não algumas, pelo menos eu vou dar um exemplo para você, a comissão de formatura da FEP, por exemplo, chegou, nos procurou, por que não a gente reverter isso para o fundo de turismo? Está previsto, então é perfeitamente legal. Aí nós conversamos em reunião, fizemos reunião com essas entidades, explicamos que as duas últimas entidades repassariam para o fundo. Agora nós estamos estudando uma forma jurídica de regulamentar esses repasses, né? Ela precisa de parceiros, então nós vamos ter que... Cristina, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para falar da segunda festa do pastel de milho, que vai acontecer no próximo final de semana, fora esse que chega agora, 26, 27 e 28 de setembro, ok. Todos voltamos aqui conversando com a diretora de turismo, Maria Cristina Meireles, e agora ela vai passar para a gente. Você quer falar do pastel de milho primeiro ou você quer falar? Não, o pastel de milho nós vamos ter a oportunidade semana que vem de dar mais uma reforçada, né? Eu não sei, você que pode dar seu recado. Então, eu acho importante aqui colocar outra ação do turismo, que eu estou terminando a formatação, né, mas já foi definido dias, horários. É a primeira Conferência Municipal de Turismo, que irá acontecer nos dias 28, 29 e 30 de outubro,
nós vamos fazer essa conferência lá no Museu Venceslau Braz. Nós teremos no primeiro dia a abertura oficial, com cerimônia, autoridades. Teremos a presença, né, vamos ter a honra de receber a Jussara Rocha, que é uma sumidade em turismo, colega nossa de muito tempo, e a gente respeita muito o trabalho dela. E vamos ter também considerações do presidente do Contur, para fortalecer o conselho, no primeiro dia. E no segundo dia, nós já vamos logo no início do segundo dia, aliás, esqueci de falar o horário, a partir das 19 horas. Nós vamos ter a formação de grupos de trabalho, porque o objetivo dessa conferência municipal é propor o Plano Municipal de Turismo. Já existe um modelo base, mas nós vamos propor o plano de forma participativa, para a comunidade estudar em grupos, discutir, né, ver o que é VA, o que não é, e também sugerir ações para o futuro. Então seria o diagnóstico e o prognóstico. E esse documento vai ser compilado, eu vou fazer a compilação desse documento, e vai ser validado pelo Conselho Municipal. Esse documento ele vai nortear as nossas ações até 2016. E quem vai poder participar da conferência? A comunidade, de uma forma geral, e aí nós vamos falar as autoridades, as associações, o trade turístico que envolve a hotelaria, os restaurantes, as agências, nós temos várias agências aqui, receptivas e emissivas, os profissionais da área de turismo, os alunos, pelo que eu sei, o Senac tem um curso técnico, se não me engano, de turismo aqui, e o Major Pereira, a Escola Major Pereira também tem alunos de turismo. Então nós vamos estar convidando essas pessoas, né, para a gente trocar experiências, trocar ideias, porque para nós é muito importante incentivar essa questão do turismo, né, e nunca deixar que isso morra, porque isso é uma tendência mundial, é uma área que tem uma geração de renda muito grande, só que precisa desenvolver, né, desenvolver os atrativos. E aí vocês vão organizar em grupos de trabalho, cada um trabalhando um eixo, assim? Isso, E obviamente vocês vão traçar as diretrizes que condizem com a política estadual, federal, que é onde se consegue esse recurso, sim, né? é verdade. Porque o nosso plano, ele tem que estar alinhado com a política pública que já existe, de turismo, tá? E aí o que acontece? Nós não vamos dividir em eixos temáticos, como é na cultura, porque a cultura ela tem um modelo padrão que já vem lá do Ministério da Cultura e tem que ser seguido. Por enquanto, como o ICMS turístico ainda é uma coisa praticamente começou em 2009, nova, nós não temos um modelo padrão de conferência do turismo. Então, quando a gente não tem esse modelo padrão, a gente pode sim adaptar o que já existe da cultura, ou pode discutir, é perfeitamente pertinente discutir o plano, porque o plano é local e é isso que a gente precisa implementar na cidade, tá? Então vão ser feitos os grupos de trabalho, tem empresários, enfim, acho que falei todos, né? Sim. Acho que eu não esqueci de ninguém, se eu esqueci. Alunos da área, empresários, profissionais, agências, associações, a comunidade interessada, a comunidade cultural, enfim, comunidade geral. Porque a participação da comunidade é fundamental nesse processo. Porque a gente não faz nada sozinha, a prefeitura não faz nada sozinha. Se ela não tiver a comunidade do lado dela, os empresariados, as associações, entidades pertinentes. Tá? Então é importante a participação de todos. Eu estou fazendo aqui um convite, vou retornar à rádio assim que tiver oportunidade, mais próximo do evento, para reforçar novamente esse convite, porque nós precisamos discutir isso. Por quê? Porque dentro dessa conferência vai estar envolvido uma série de questões: meio ambiente, cultura, infraestrutura de apoio ao turismo, infraestrutura básica, o paisagismo, a própria questão da praça ali, de toda a revitalização que está envolvida, o rio Sapucaí, uma série, os acessos, a sinalização turística, uma série de temas que a gente vai precisar trabalhar e a comunidade precisa participar desse processo. Perfeito. Vamos agora dar um recado da festa do pastel? Vamos para a festa do pastel de milho, né, Alexandre? Nós estamos aqui conversando, né, ponderando sobre as questões do pastel de milho, né, que é uma tradição que, graças a Deus, né, o ano passado foi registrada como bem imaterial. É uma forma de salvaguardar as tradições, né, a memória do povo de Itajubá.
E a festa só vem agregar valor a esse registro. Essa festa começou com o apoio das entidades, né? As entidades participando, e o ano passado foi um sucesso, superou as expectativas, pelo que eu ouvi falar. Eu não estava aqui. Esse ano eu quero participar, quero estar trabalhando junto, né? E eu acho que a gente vai aos poucos adaptando, melhorando, incrementando a festa, né? E dentro da programação, acho que a maioria que foi o ano passado já sabe, nós temos o concurso da Rainha do Pastel de Milho. Então eu estou querendo deixar aqui um recado da Companhia de Dança do Marcílio Bastos, que está recrutando, vamos assim dizer, as jovens, belas jovens de Itajubá para participarem desse concurso, que é muito importante para nós isso. Quais são os critérios? Tem uma idade limite? Tem que ser solteiro? Como é que é? Olha, porque essa coordenação do concurso tem a questão de medidas, etc. A coordenação do concurso ficou diretamente com o Marcílio Bastos. E eu dou a minha colaboração em alguns itens do processo, mas nem todo o processo, porque a Denise está mais envolvida diretamente com isso por eu estar envolvida com outras coisas. Mas enfim, pelo que eu sei, são jovens de 15 a 20 e poucos anos, né? E aí nós vamos ter a participação especial da Larissa, que nos visitou lá na prefeitura, a Larissa Miss Itajubá, que a gente vai estar apoiando ela agora em São Sebastião do Paraíso. Ela vai estar representando Itajubá. Minas Gerais. Isso. Eu não sei se é Minas Gerais, Não sei. Não, eu acho que é regional. Tem regional. São Sebastião do Paraíso é regional, se não me engano. E aí ela vai estar participando com a gente na festa, né? Vai ser jurada. Então eu queria deixar esse apelo, que vai ter um ensaio agora, dia 21/9, domingo, às 18 horas, no ginásio Tigrão. E aí eu peço a participação, que as mães, né, incentivem as suas filhas, a gente fazer essa coisa familiar, essa festa familiar, né, com representantes lá, levando a tradição de Itajubá. Nosso tempo está acabando, Cristina. Desculpa. Só uma coisa que a gente ainda não passou da festa do pastel de milho. Quantas entidades vão estar lá? Quantas barracas terão? Ai, meu Deus, você me pegou. Mais ou menos, eu acho que são 20. 20. O ano passado não chegaram a 10, eu acho. Não, se não for 20 é mais, mas é 20. Porque eu estive olhando a lista. Me perdoa. Você tá falando não, tá certo, ok. E aí então eu vou dar uma acelerada, né? Porque isso. Nós temos o concurso do Quem Come Mais Pastel, que o ano que vem a gente vai estar implementando com um concurso gastronômico, da melhor receita, de variedades, né? De receitas. É uma possibilidade, já sugeriram pra gente. Nós vamos estar com atrações musicais, dança. Temos o violeiro Yassir Shediak, que é de Três Corações, é um violeiro muito apreciado no Brasil inteiro. Vive com a nata da viola, que é o Almir Sater e companhia. Ele vai estar vindo, e nós vamos estar valorizando também um trabalho do Zé Campeiro, né? O violeiro nosso aqui. Ele vai estar participando junto com o Yassir Shediak no palco, num determinado momento. E, enfim, fica aqui o convite, né, para a festa do pastel de milho. A cada ano a gente procura melhorar. Eu espero que agrade a todos e que todos participem, né? Temos as outras atrações, que é o Grafite 07 e o Vinil Retrô, na sexta-feira, dia 26. O Natan Sá, no dia 27, com o Yassir Shediak fechando. E no domingo, a cantora Tati. Isso intercalado com a dança do Marcílio Bastos, a oficina do pastel e etc. Perfeito, obrigado. Obrigada a todos. A gente volta amanhã e no Pastel de Milho falando semana que vem novamente. Um grande abraço. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.